Olá, queridos alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Dando continuidade ao assunto sobre a Lua, na aula de hoje, vamos falar sobre os movimentos da Lua. O cachorro latindo. Vamos falar sobre os movimentos da Lua. E também vamos falar sobre as fases da Lua, certo? Falar sobre o calendário lunar, os fenômenos das marés e os eclipses. Ok, pessoal? Então vamos lá. O assunto tem início na página de número 297. Silêncio, Fred! Ô, Fred! É o cachorro, ele é impressionante. Vamos lá. Silêncio, Fred! Vamos começar falando sobre o movimento da Lua, ok? Que está na página número 297 do livro de vocês. A Lua, ela basicamente tem três movimentos, que é o movimento de rotação. Pessoal, a Lua ela gira em torno de si mesma. Como a Terra gira em torno do seu próprio eixo, a Lua ela gira em torno de si mesma. Ela tem um movimento de revolução, que é semelhante ao movimento de translação que a Terra faz sobre o Sol. Só que esse movimento de revolução da Lua é ao redor da Terra. E ela tem um movimento de translação, pois ela acompanha a Terra, certo? Fazendo um movimento em torno do Sol, ok? Então a Lua tem três movimentos, o de rotação, revolução e translação, certo? Repetindo, rotação, ela gira em torno dela mesma e demora 28 dias, ok? O movimento de revolução também gira em torno da Terra e também demora 28 dias, certo? Em média 28 dias, aproximadamente, que é 27 dias e algumas horas. E o movimento de translação, ela faz juntamente com a Terra, demora 365 dias e 6 horas, ok? Então, esses são os movimentos da Lua. Posteriormente, eu vou mostrar a imagem a vocês como esses movimentos acontecem. Já que eu falei dos movimentos da Lua, agora eu vou falar das fases. A Lua ela tem três movimentos e 4 fases. As fases da Lua é aquela fase na qual você, ao olhar para ela, você identifica se ela está cheia, se ela está decrescente, se ela está minguante ou decrescente, ou se ela está crescente, certo? Ou lua nova. Lua cheia, lua nova, crescente e decrescente, ok? Mas vamos por etapas. Para explicar esse assunto, é bom que vocês entendam, certo? Olhando para uma figura, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá, pessoal, entender melhor como acontecem as fases da Lua, ok? Primeiro, antes de falar sobre as fases, vou voltar a repetir. Esse movimento aqui é o movimento de revolução, certo? Aqui está o Sol, aqui está a Terra e aqui está o quê? O satélite natural da Terra, que é a nossa Lua. Aqui mostra a fase, na fase Lua cheia. Vou explicar para vocês por que Lua cheia. Na Lua cheia, o Sol ilumina, certo? A Lua, no total, ilumina ela. E quem está na Terra, principalmente a parte da noite, como aqui, ó, aqui é dia e aqui é noite, enxerga a Lua cheia, ou seja, ela bem iluminada, ela totalmente iluminada. A parte voltada para a Terra totalmente iluminada, ok? Posteriormente, ela vem no sentido anti-horário, vai o quê? Vai diminuindo a luminosidade dela, ela vai ficando minguante, certo? É quando ela chega nesse ponto aqui, ela fica metade iluminada, metade não iluminada. Aí ela segue, isso aqui é em torno de 7 dias, viu, pessoal? Aí ela vai em sentido lua nova. Passa mais 7 dias, aí chega a lua nova. Como acontece a lua nova? A lua nova acontece da seguinte maneira, é quando as pessoas que estão no planeta Terra, elas não conseguem ver a luminosidade da Lua, porque o Sol quem ilumina a Lua. Mas como ela está entre a Terra e o Sol, a parte iluminada é a parte voltada para o Sol.
A parte voltada para a Terra, ela está escura, certo? Então é lua nova. Posteriormente, vai começando a aparecer a parte iluminada dela, que é a chamada lua crescente. Quando chega aqui, ela fica meio a meio, metade escura e metade iluminada, certo? Vai em direção no sentido anti-horário até ficar cheia novamente. Então faz o ciclo, certo? Pessoal, o nome desse movimento é movimento de revolução. Só que ele não é como está na imagem ilustrada aqui. Ele é um movimento da Lua relacionada à Terra, quase que eu não falo. É um movimento chamado de forma elíptica, certo? E tem uma parte dele que é chamada de perigeu e outra parte chamada de apogeu, que eu vou mostrar a vocês na próxima figura, ok? Essa figura aqui. Ó, pode notar que aqui, ó, o perigeu, a Lua está mais próxima da Terra do que no apogeu. Ó. Aqui é o movimento de revolução, certo? Chega um momento em que a Terra está mais próxima da Lua, como por exemplo aqui, ó. Ela está a 363 mil quilômetros de distância. Já em relação ao apogeu, ela está a 405 mil quilômetros de distância. Isso aqui, pessoal, é de forma elíptica, certo? Esse movimento. E ele acontece de forma... quando a Lua dá a volta na Terra, ok? Pessoal, voltando a falar sobre os 3 movimentos da Lua, o que eu falei anteriormente, agora eu vou mostrar como ele acontece através dessa imagem aqui. Aqui está a Terra, a Lua e o Sol, certo? Aqui, ó, esse movimento aqui, que a Lua está fazendo aqui, ó, nesse círculo branco, é o movimento chamado de movimento de revolução. É quando ela dá a volta na Terra durante 28 dias. Mas a Lua ela também dá ela faz um movimento em torno de si própria, que é o movimento de rotação lunar, certo? E aqui, ó, juntamente com a Terra, ela não vem circulando mês a mês, a cada 28 dias fazendo um movimento de rotação na Terra, e ela vai fazendo isso durante todo o ano. E ela chega até aqui novamente e completa o quê? O movimento de translação. Então tem os 3 movimentos: rotação, revolução e translação. Como vimos na imagem anterior, a gente viu que a Lua ela tem seus movimentos, né? O movimento de rotação em torno dela mesma. Ela tem o movimento de revolução, que ela gira em torno da Terra, e o movimento de translação. Relacionado ao movimento de revolução, em que ela faz sobre o planeta Terra, ela exerce 2 fenômenos. O fenômeno das fases, na qual a gente visualiza através da Terra, e também um fenômeno da ação gravitacional da Lua sobre a Terra, que influencia inclusive o quê? Nos oceanos, provocando as marés altas e as marés baixas. Professor Rodrigo, como é que acontecem esses fenômenos? É o seguinte, a Lua, como ela exerce uma força gravitacional sobre a Terra, ela vai fazer o quê? Ela vai atrair os mares. Por onde ela passar no planeta, onde ela estiver, os mares vão estar sendo atraídos por ela, pela força gravitacional que ela exerce sobre a Terra. O que vai acontecer? Na Lua cheia e na Lua nova, vai haver um fenômeno mais interessante, vamos dizer, diferente. Por quê? Porque além da Lua exercer uma força gravitacional sobre os oceanos, o Sol também exerce. Então o Sol fica alinhado, Sol e Lua, os dois puxando o quê? Fazendo força de tração sobre os oceanos. E isso provoca o quê? Maré alta numa parte do globo, maré muito alta numa parte do globo, certo? Onde estão os polos voltados para esse satélite natural, que é a Lua, e para o Sol.
E as outras duas partes do globo vão ficar o quê? Com maré muito baixa. Ou seja, quando está lua nova e lua cheia, há uma acentuação de maré alta e é uma maré muito alta e uma maré muito baixa. Ok? Aí, como eu vou mostrar na imagem seguinte a vocês. E nas fases crescente e minguante, não vai acontecer esse fenômeno de estar uma maré muito alta e uma maré muito baixa, não. Vai ter um certo equilíbrio. Por quê? Porque na minguante e na crescente, a Lua não vai estar alinhada ao Sol. Então, o que, que vai acontecer? O Sol vai atrair parte do oceano, certo? A força gravitacional do Sol vai atrair uma parte do oceano e a da Lua vai atrair uma parte maior, mas não vai atrair toda aquela parte, como tem na Lua cheia e na Lua nova, ok? Então a diferença vai ser menor na maré alta e na maré baixa, quando tiver minguante e crescente. Ok, pessoal? Então vamos lá. Pronto, pessoal. Aqui, ó, vou explicar direitinho como é que acontece o fenômeno das marés. Aqui vocês podem ver que está o Sol, ó, tá vendo? E aqui é Lua nova. A Lua nova, ela fica entre a Terra e o Sol. A luz que incide a luz do Sol que incide na Lua não reflete para a Terra, entendeu? Então ela fica o quê? Ela fica meio escura, ela não fica iluminada na Lua nova. O que que vai acontecer aqui? O que que vai acontecer aqui? Vai acontecer o seguinte, ó, que a Lua ela está exercendo uma ação gravitacional aqui, puxando os mares. Isso aqui é as marés, viu? Isso aqui, ó. Essa partezinha azulzinha aqui. Essa maré aqui é a maré solar, essa fininha aqui, ó, como está na imagem, tá vendo? Maré solar. E essa aqui é a maré lunar. Olha como fica as regiões do globo. Essa parte aqui e essa aqui, ó. Fica com maré alta. Já essas duas partes aqui fica com maré baixa. Tá vendo? Aqui, ó, quarto crescente. Olha o que que vai acontecer. A Lua, ela está aqui, ó. Ela era minguante, aliás, ela era nova, tá crescente, ó. Tá vendo? Tá ficando crescente, porque quando chegar aqui ela fica cheia. Na Lua crescente, olha aqui, ó. É apenas a ação da força da Lua, a ação da força gravitacional da Lua, que está sendo exercida pelos mares. Ou que está exercendo sobre os mares, sobre as marés. A ação da força gravitacional do Sol sobre as marés está aqui, ó. Então, olha, não cresce tanto como aqui, entendeu? Então tem um certo equilíbrio. Quando ela chega à lua cheia, olha como é que modifica novamente, ó. A junção da força gravitacional do Sol sobre as marés e da Lua provoca isso aqui, ó. Maré alta nessas duas partes do globo e maré baixa nessas duas aqui, ó, muito baixa, tá vendo? Muito alta aqui e muito baixa aqui, ó, tá vendo? Do mesmo jeito é na minguante. Olha o que que acontece. A Lua está aqui exercendo a força da ação gravitacional sobre os mares, fazendo com que a maré fique alta aqui. E aqui está o Sol. Então o Sol está fazendo o quê? Está exercendo força gravitacional sobre os mares, sobre as marés aqui. Então há um certo equilíbrio. Então deu para entender que na lua cheia e na lua nova há uma junção da maré solar com a maré lunar. Então fica muito cheio num canto, maré alta muito alta em dois lados do globo e maré baixa nos outros dois lados do globo, muito baixa. Já na minguante e crescente, há um certo equilíbrio, porque fica a maré lunar no lado e maré solar do outro. Então não há tanta diferença de maré alta para maré baixa, ok? Falamos sobre os movimentos da Lua, falamos sobre as fases da Lua, falamos sobre a ação da força gravitacional da Lua sobre a Terra. Agora nós vamos falar de um fenômeno conhecido como eclipses. O eclipse lunar e o eclipse solar. Ok?
Então vamos começar falando sobre o eclipse solar. O eclipse solar, ele acontece quando a Lua ela fica entre a Terra e o Sol, certo? Esse fenômeno ele acontece, não é todo ano que vai acontecer ele não. É porque ele é o seguinte, ele vai acontecer, e quando ele vai acontecer em algumas partes do globo, da Terra. Porque uma parte vai ter o chamado eclipse total, vai ser conseguido visualizar totalmente em algumas partes da Terra. Outros vão ser parcial e outros não vão conseguir ver. Dependendo do lugar do planeta onde vai acontecer, onde está o encontro do Sol com a Lua, as pessoas vão ver ou parcial ou vão ver total. E outras não vão conseguir ver. Ok? Já o eclipse lunar, ele acontece da seguinte maneira. É quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Ok? Então eu vou mostrar uma imagem para ilustrar melhor, para vocês entenderem melhor como acontecem esses dois fenômenos. Certo? O eclipse solar e o eclipse lunar. Pronto, pessoal. Aqui está a imagem do eclipse solar e aqui a imagem do eclipse lunar. Quase que eu não falava eclipse lunar. É o seguinte, como vocês podem ver, ó, aqui está o Sol, certo? A Lua e a Terra. O eclipse solar, a Lua ela fica entre o Sol e a Terra. O que vai acontecer? Lembra que eu falei para vocês que algumas regiões do planeta conseguiria ver total, conseguiria ver o eclipse total, outras de forma parcial e outras não via. É porque é o seguinte, ó, tá vendo aqui, ó? Esse pontinho aqui no planeta Terra é onde as pessoas vão conseguir enxergar o eclipse total. Essa penumbra aqui, ó, é onde vão ver parcialmente essa região aqui, ó, essa circunferência, certo? E aqui o pessoal não vai conseguir ver essas outras partes aqui, ok? Então, só lembrando, eclipse solar é quando a Lua está entre o Sol e a Terra, ok? Já o eclipse lunar acontece da seguinte maneira, é quando a Terra está entre o Sol e a Lua. Tá vendo aqui, ó? O que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, ó. Aqui a penumbra é diferente, ó. Tá vendo, ó? É nessa maneira aqui, ó. Dessa forma aqui, ó. Aqui está a penumbra, ó. E aqui está a parte do eclipse, ó. O pessoal consegue ver. Uma parte maior das pessoas do planeta Terra consegue ver o eclipse lunar, mas o solar nem todos. Ok? Então, entendido, né? Lunar, a Terra fica entre o Sol e a Lua. Solar, a Terra fica, a Lua fica entre o Sol e a Terra, ok? Lembrando que esse fenômeno acontece pelo menos 2 vezes por ano em pequenas regiões do planeta, ok? Se fosse... tem pessoas que acham que, peraí, mas não tem como estar alinhados todo mês Sol, como as fases da Lua mostram, Sol, Terra e Lua? Não, gente, porque as órbitas não são as mesmas, não são lineares. As órbitas são diferentes, por isso que isso acontece apenas 2 vezes por ano, em pequenas regiões do planeta Terra, ok? E voltando a falar sobre a Lua, com relação ao seu aspecto, muitos alunos, muitas pessoas perguntam por que a Lua sempre tem o mesmo formato, aquele mesmo jeito, aquela mesma face voltada para a Terra. É porque é o seguinte, gente, tem pessoas que acham que tem uma fase escura da Lua, obscura, uma fase que as pessoas não veem. Realmente existe uma face da Lua que você não consegue enxergar. Mas por que isso acontece? Porque, como eu expliquei anteriormente, no início da aula, a Lua ela tem um movimento de rotação dela igual ao movimento de revolução dela. Então ela vai estar sempre mostrando o mesmo lado para a Terra. Se fosse diferente, você ia conseguir ver o outro lado da Lua.
Mas como o movimento de rotação dela é igual ao movimento de revolução, dura em torno de 28 dias, então você vai ver sempre aquela parte da Lua. A outra parte você não vai conseguir ver, ok? Mas a NASA já explorou a outra parte, os telescópios, enfim. Ok, pessoal? Então por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da aula. Vou ver aqui a atividade que vocês têm que fazer no livro de vocês, que está na página número 307 e vai até a página 312. Da 307 a 312 tem uma atividade para vocês fazerem. Qualquer dúvida, por favor, entre em contato. Por hoje é só. Até a próxima videoaula. Tchau, queridos alunos.